Bom dia a todos. Antes de mais, começo também por agradecer o convite, naturalmente. É um convite para mim algo especial, porque eu sou de Coimbra, nascido e estudei também aqui em Coimbra. Portanto, é sempre bom regressar. Portanto, apesar de atualmente não viver em Coimbra, é naturalmente onde vive a minha família e eu venho cá com bastante frequência e apraz muito estar aqui convosco a partilhar um bocadinho destas novas tendências da mobilidade. O tema que vos trago está relacionado com o bike sharing, já aqui foi dito. Eu gostava só de vos dizer que os meus slides estão em português, naturalmente eu vou fazer a apresentação em inglês, desculpem, eu vou fazer a apresentação em português. E vou-vos dar só um breve enquadramento para que também consigam perceber o porquê da Siemens estar ligada ao bike sharing. Eu trabalho na Siemens Mobility. A Siemens Mobility é uma empresa relativamente grande, que é uma empresa detida pelo grupo Siemens, fruto de um carve-out que aconteceu recentemente, porque estava na iminência de se fundir com a empresa francesa Alstom. Foi reprovado pela Comissão Europeia, portanto esse carve-out, essa fusão nunca veio a acontecer, mas deu resultado então à empresa Siemens Mobility. A Siemens Mobility tem uma componente muito forte ferroviária e mais pequena rodoviária. Okay? Portanto, a nossa tradição é mais ferroviária e temos uma componente também rodoviária. E é precisamente nesta componente rodoviária que se enquadra a área de negócio para a qual eu trabalho, TS, Intelligent Traffic Systems, e onde desenvolvemos soluções para a gestão de tráfego rodoviário. E é precisamente aqui que se cruza estas novas tendências da micromobilidade e que têm vindo a crescer, não só pela vertente da gestão de tráfego, mas também pelo contacto com o utilizador e com temas como já aqui foram referidos, como a intermodalidade. Fazendo aqui uma analogia e que também toca com o tema da minha apresentação, nós tivemos, e se olharmos para Portugal não é exceção, principalmente nos anos 90, um boom muito grande ao nível da construção, investimento em infraestruturas, a analogia ao cinzento, mas hoje em dia, e estando as nossas cidades já bastante evoluídas, o que se procura e as políticas que se fazem é passar um bocadinho deste investimento que houve na infraestrutura e no cinzento para o verde. Okay? Portanto, as nossas cidades estão saturadas de carros, as populações têm vindo a aumentar e hoje em dia é preciso criar espaços verdes, providenciar meios alternativos de transporte, alguns deles já aqui referidos, e daí então esta analogia do cinzento para o verde. Para isso, eu trago uma breve agenda. Primeiro explicar-vos o porquê do bike sharing, já foram aqui dados alguns dos dados que eu vou aqui apresentar, naturalmente, mas irei passar por eles. Depois, o porquê de começar em Portugal e em concreto em Lisboa, porque foi o que se proporcionou primeiro. Porque agora, como chegar lá e como acelerar ou como pedalar mais rápido. Alguns dos dados que eu vos referia, portanto, atualmente as nossas cidades estão sob um grande stress, portanto a população tem vindo a aumentar, há uma migração muito grande para as nossas cidades, que as colocam sob uma grande pressão. Depois, a tendência para crescer, portanto, há cada vez mais megacidades com mais de 10 milhões de habitantes, e isto naturalmente gera vários problemas que são de discussão e de ordem pública. Depois, entrando um bocadinho mais em pormenor, um terço do tráfego existente nos centros das cidades tipicamente é gerado à procura de estacionamento. Há pouco aqui alguém referiu já as políticas de estacionamento e a imprevisibilidade muitas vezes. Hoje em dia há já tecnologias naturalmente que ajudam a diminuir este tipo de tráfego, como por exemplo municiar os condutores da informação acerca dos lugares livres e ocupados para que possam tomar uma decisão atempadamente em vez de andarem às voltas à procura de um lugar que pode ou não surgir. Depois, uma crítica aqui ao automóvel privado, que é o automóvel é um bicho, não é? Que está em média 23 horas parado por dia e na maior parte das vezes até circula com apenas uma pessoa. Portanto, é um desperdício. Okay? Daí também a analogia aos sistemas de partilha, não é? Quer seja as trotinetas, quer sejam as bicicletas ou mesmo o car sharing, para tirar mais proveito daquilo que é o automóvel. E depois também a baixa média da velocidade do carro, ao contrário do que as pessoas pensam. Portanto, hoje em dia temos carros que naturalmente têm velocidades máximas muito elevadas, mas o que é certo é que se quisermos circular com eles no centro das cidades, a velocidade média que circulamos acaba por ser muito, muito baixa. E então, porquê as bicicletas? Uma bicicleta tipicamente consegue circular 4 vezes mais rápido do que se fôssemos a pé.
cobre distâncias com um esforço semelhante que são 15 vezes superior do que se fizesse essa mesma distância a pé, e por último precisam de menos 10 vezes espaço para transportar o mesmo número de pessoas do que os carros. Pronto. E é precisamente por isto que começam a surgir as novas tendências da mobilidade. Claro que há aqui vários fatores a ter em conta, um deles é a evolução tecnológica, okay? Portanto, por exemplo, a evolução da eletrónica proporciona-nos hoje em dia, ou capacita-nos de ter a tecnologia embarcada num destes veículos a baixo custo, capaz depois de massificar o veículo, e eu consigo, em tempo real, fazer o tracking da minha bicicleta, da minha trotineta, do meu automóvel e, inclusivamente, comunicar com ele. Aqui há uns anos isso era impensável, não só pelo custo, mas também pela dimensão destes componentes. E, portanto, aqui salientar também o que já aqui foi dito, que é o investimento público, e Lisboa não é exceção, nas infraestruturas, nas ciclovias. Coimbra segue o mesmo caminho também, portanto, ainda agora e no início desta semana foi anunciada a nova ciclovia, portanto, fico satisfeito em saber que também estão a ser criadas mais e melhores infraestruturas para que as pessoas que queiram circular de bicicleta ou trotineta o possam fazer em segurança. E então aqui eu estou a andar um bocadinho para trás, não é? E vou ter que vos dar uma nota que é o sistema Gira. O sistema de bicicletas público de bicicletas partilhado de Lisboa começa aberto ao público em 2017, no verão de 2017, ok? E por isso é que vêm aqui alguns dados que são do passado para vos explicar então o porquê do agora. O agora que na verdade já foi há 2 anos atrás. Pronto, o boom do turismo é conhecido, não só em Lisboa, mas várias cidades, e Coimbra não é exceção, passam por algo semelhante. E depois, algo que se calhar já não é tão sabido, que é a forte presença da indústria de bicicletas em Portugal. Portugal foi, já desde há alguns anos, o terceiro maior exportador da União Europeia de bicicletas. Okay? Portanto, temos à nossa frente a Alemanha e a Holanda apenas, e é um player a nível mundial importante. Portanto, temos aqui boa indústria nacional e que exporta a maior parte, na verdade, desse produto para fora do país. E que representa um volume significativo, por exemplo, em 2018, 276 milhões de dólares, não é seguramente de menosprezar. Então, para vos dar alguma referência, portanto, provavelmente estes dados hoje já estão desatualizados, portanto, são dados de há poucos dias, mas têm vindo a crescer, mas temos já mais de 1.250.000 bicicletas públicas, okay? Uma vez mais, portanto, públicas, em mais de 1.000 cidades, 57 continentes, países, desculpem. Tem aqui um potencial enorme para crescimento económico, dou-vos um exemplo, e isto já de dados retirados de projetos de bike sharing, que é o impacto que um projeto de bike sharing pode ter numa cidade. Dou-vos um exemplo, está também demonstrado que um dos impactos positivos na economia é no comércio tradicional. Isto porquê? Porque consegue-se fazer deslocações até muito mais próximo do ponto, isto se for com estações, se for com sistemas free float, podem inclusivamente ir mesmo à porta, e isto impacta também o negócio tradicional e local em zonas muito centrais das cidades, onde tipicamente é difícil aceder de carro. Okay? Portanto, um exemplo apenas deste impacto que tem também na economia e na economia de uma cidade, e para vos dizer também o porquê do interesse de um sistema destes ser também público. E depois, naturalmente, a inovação. Aqui vimos, através dos exemplos que foram dados dos vários projetos, muitos projetos que são levados a cabo, e que muitas vezes resultam ou com sistemas que são implementados, ou com novos veículos, ou com novas tecnologias que são depois implementadas em veículos existentes, e, portanto, é inovação. Okay? Pronto, não sei se costumam ir a Lisboa ou não, provavelmente já se terão deparado com as estações. Portanto, o sistema em Lisboa, o sistema Gira, o sistema público de bicicletas partilhado, é um sistema dock-based, portanto é baseado em docas, em estações. Isto mexe muito pelo facto de ser um sistema público. Okay? O sistema público de transporte prevê, ou é necessário que seja previsível. Eu, se quero ir a trabalhar e quero ir de bicicleta, eu tenho que ter garantido que quando chego àquela estação, ou quando chego a uma estação de autocarros, que chego lá e tenho uma bicicleta disponível, neste caso. Okay? Os sistemas free float é naturalmente mais difícil, não é? A não ser que haja um balanceamento ótimo dos veículos,
mas aqui eu garanto que, pelo menos naquela estação, nem que eu me tenha que deslocar a 200 metros, eu sei que chego lá e tenho uma bicicleta e vou tranquilamente para o meu trabalho. Se há um dia que, por acaso, eu chego lá, não tenho uma bicicleta, 2 dias, provavelmente ao terceiro dia eu vou voltar a usar o meu carro ou o comboio, ou o que quer que seja. Portanto, isto é o sistema, são bicicletas mistas, tem aqui alguns dados, ou seja, temos bicicletas convencionais e bicicletas elétricas, é uma frota mista. Estes dados são os dados do concurso que foi lançado, portanto, previa o concurso inicial, previa 8 anos para manutenção, com um total de 1.410 bicicletas, onde 2/3 eram elétricas. Ok? Portanto, o concurso e o projeto em si teve vários desafios pelo meio, e então ainda não atingimos este número de bicicletas, ok? Mas para lá caminhamos. Também há alguns dados, portanto, docas de 2.638, distribuídas depois por 140 estações, que também elas ainda não estão abertas, mas esta noite até foram abertas mais estações, algo que já não acontecia há algum tempo, e temos já mais estações em funcionamento, ainda não chegámos à 100, mas andamos lá perto, 95. Pronto, o veículo em si, e como nós o vemos, deixa de ser uma bicicleta exclusivamente, e também, pelo que aqui vimos há pouco, os dados que este veículo hoje em dia permite gerar, ele passa a ser visto, pelo menos por nós, como um sensor de mobilidade, e que nos permite depois fazer tantos estudos que são feitos hoje em dia e traçar aqueles mapas de calor e linhas de rota também, com origem e destino, e que nos permite depois caracterizar a mobilidade de uma cidade. Pronto, tem algumas características técnicas que vale a pena realçar. Portanto, é um sistema modular, isto quer dizer que, mudando algumas premissas ao longo do tempo, a cidade tem a flexibilidade para fazer crescer quer as estações, ou seja, acrescentar mais docas, retirar docas, mover de um lado para o outro, até mexer a estação de um lado para o outro. É um sistema modular. Depois, a forma como foi concebido pela EML em Lisboa, como foi pensado, é muito assente nas tecnologias que hoje temos à nossa disposição. Todas as estações têm Wi-Fi gratuito. O utilizador, para interagir com o sistema, fala através de uma aplicação móvel. Okay? Portanto, pode utilizar o Wi-Fi da estação, ou utilizar os seus dados móveis, mas é aí que consulta uma determinada estação, vê que bicicletas têm disponível, se forem elétricas, qual o nível de carga, e escolhe a bicicleta que quer levar e faz tudo isto através da aplicação móvel. O carregamento é também ele feito nas estações, okay? Quer sejam convencionais, quer sejam elétricas, porque ambas acabam por ter baterias, porque mesmo as convencionais têm depois uma série de sistemas, como seja o GPS, que precisam de ser alimentados. Há pouco eu referi-vos a inovação e a complexidade da operação, e isto levou-nos também a nós, Siemens, a nos adaptar. Portanto, a operação de um sistema desta natureza acaba por ser muito complexo. Isto porque eu, para garantir que tenho sempre bicicletas e docas livres disponíveis em todas as estações, eu tenho que balancear a rede. Portanto, eu tenho que responder às necessidades dos utilizadores, quer seja acrescentando bicicletas, movendo bicicletas, e isto à medida que milhares de utilizadores usam o sistema. Okay? Portanto, isto parece simples, mas depois acaba por ser complexo quando nós começamos a ver a dimensão, e não só, as distâncias de deslocação dentro de uma cidade, lá está, feitas tipicamente com veículos, com carros, e que já agora, e um bocadinho também do que falava há pouco o colega da CERC, fazemos única e exclusivamente com viaturas elétricas. É uma obrigação contratual, fazemos. Começámos neste projeto das bicicletas e, entretanto, todos os nossos projetos de manutenção urbanos, nós fazemos manutenção de semáforos também, de túneis e também de interurbano, replicámos isto para todos os nossos projetos de manutenção. Portanto, apenas fazemos estas operações com viaturas elétricas. Portanto, claro que tivemos que criar infraestruturas para carregar os veículos, e temos isso a calcular. Então, o que é que nós fizemos? Como era muito difícil fazer este balanceamento em tempo real, optámos por trazer inteligência artificial para nos ajudar a fazer estas tarefas de rebalanceamento. Então criámos uma ferramenta que se chama Operide, que é hoje em dia um produto Siemens, e o que é que nós fazemos?
Nós recolhemos dados históricos das viagens, apenas das viagens, não temos acesso a dados de utilizadores. Cruzamos com dados como os eventos que existem na cidade, a localização das nossas viaturas, a informação acerca do tempo, dos transportes públicos e do tráfego. E com base nisto tudo, criámos dois modelos matemáticos. Um deles que nos faz o quê? A previsão do comportamento dos utilizadores. Portanto, ele vai-me estar a prever daqui a 20 minutos, daqui a 40 minutos, daqui a 1 hora, qual o número de bicicletas e de docas livres em cada uma das estações. Okay? Portanto, isto permite-me ver no futuro como é que o sistema se vai comportar. Depois, um segundo modelo que faz o quê? Com base na localização das nossas carrinhas, ele gera-nos recomendações para as nossas equipas que andam no terreno a movimentar as bicicletas, receberem apenas uma ordem de trabalho que lhe diz: estás aqui, vai à estação 300, tira 7 bicicletas e deixas 5 na 305 e deixas outras 2 na 400. Diz-lhe a rota, diz-lhe o tempo que demora, porque está a cruzar com os dados de tráfego da Google, e o operador já sabe, portanto tem a sua tarefa facilitada e permite-nos também naturalmente depois coordenar o trabalho com as diversas equipas que estão no terreno. Isto porquê? O tal sistema com estações tem limites, não é? Portanto, a minha estação, apesar dela ser modular, eu não estou sempre a fazê-la crescer e a diminuir. Portanto, as estações estão lá com aquele número de docas. Isto quer dizer o quê? Que em determinados momentos eu posso atingir a capacidade máxima, eu posso ter a estação completamente cheia ou completamente vazia. E com estas previsões, então, portanto, está aqui um exemplo. Portanto, primeiro, faltam bicicletas na bicicleta a vermelho, e no segundo exemplo, faltam-nos docas livres. Quer dizer o quê? Se mais utilizadores quisessem, e porque a procura é estimada que assim o seja, ir buscar uma bicicleta, não tinham. E no segundo exemplo, se mais utilizadores quisessem deixar ali uma bicicleta, também não tinham uma doca disponível. Isto quer dizer o quê? Tinham que se deslocar a outra estação. Provavelmente já não lhes era conveniente, apesar do sistema estar bem dimensionado. Então o que nós fazemos é precisamente isto. Portanto, há necessidade de mais bicicletas, reforçamos a estação com mais bicicletas. Há necessidade de ter mais docas, vamos retirar bicicletas daquela estação. E é assim a atividade diária no projeto. Por vezes acontece o oposto, é que nós estamos com uma estação que tem só uma bicicleta e o sistema está-me a dizer não faças nada, porque o sistema automaticamente se vai balancear sozinho, porque haverá utilizadores a trazer bicicletas. E assim eu poupo uma viagem do meu técnico a ir lá levar mais bicicletas quando poderá estar a fazer uma outra hora de trabalho bem mais importante. Aqui terão alguma dificuldade em ver, mas é uma imagem do sistema, portanto ali do lado esquerdo tem as recomendações, portanto é apenas um teaser, mas ficam com uma noção de como é que o sistema funciona em termos do interface com o utilizador este operador. Pronto, aqui também dar-vos alguns dados de utilização do sistema de Lisboa. Tem uma particularidade, portanto, o sistema, os desafios que tivemos foram essencialmente para o projeto ser um tremendo sucesso. Ninguém esperava que tantas pessoas andassem de bicicletas na cidade de Lisboa. Ninguém esperava, portanto, a opinião era de que isto ia ser um fracasso, ou pelo menos a opinião geral, e a verdade é que veio comprovar exatamente o contrário. Portanto, mesmo com poucas bicicletas no início do sistema, nós temos um número brutal de viagens, okay? Onde chegámos a atingir as 7 mil viagens por dia, por exemplo, e hoje em dia temos mais de 2 milhões de viagens feitas com a bicicleta gira. De salientar o facto de ser um sistema público é também ele naturalmente mais atrativo para o utilizador. Okay? E aqui fazendo, por exemplo, o comparativo com as trotinetas e com a Serpa em particular, os preços são muito mais atrativos. Há financiamento público associado, mas é assim também com qualquer tipo de transporte público. E nós vemos muito este sistema como um sistema de transporte público, que é complementado depois também pelas trotinetas, que nos permite até fazer o intermodal e o câmbio da bicicleta para a trotineta. Isto quer dizer, então, o preço é realmente atrativo para um sistema desta natureza. Mas também porque a cidade assim o quer. Portanto, se a cidade quer fomentar o uso da bicicleta, quer retirar carros do centro da cidade e quer reduzir as vias para o tráfego automóvel, tem que dar aos concidadãos as alternativas. Aqui também, portanto, salientar uma média de 8 viagens por dia por bike, que muitas das vezes o que acontece também pelo dado que foi imediatamente a seguir,
a maior parte das viagens são feitas em bicicletas elétricas. Portanto, os utilizadores, eu estou convencido que mais bicicletas elétricas houvesse e mais viagens, maior seria a diferença. Okay? Muitas das vezes o que eu julgo que acontece é que o utilizador, apenas por não haver uma elétrica, usa a convencional. Porque de facto é muito mais fácil de se deslocar, ainda para mais quando temos que vencer alguns declives. Lisboa é a cidade das 7 declives, portanto, fazendo agora também o paralelo aqui para Coimbra, eu não vejo que seja assim um desafio tão grande implementar um sistema desta natureza também em Coimbra. Claro está que as infraestruturas são um ponto fundamental e o dimensionamento da rede. O que se falava há pouco, dos declives a 5%, tem a ver depois, e vai mexer também depois, com o dimensionamento das estações, a localização das estações e o raio em que os utilizadores encontram essas mesmas estações. Pronto, fazendo agora aqui também um paralelo para aquilo que é o back-office de quem está a fazer a manutenção e a operação, dar-vos nota também que estamos a caminho das quase 100 mil ordens de trabalho de manutenção, de operação. Portanto, as nossas equipas, atualmente nós temos quase 50 pessoas únicas e exclusivamente dedicadas a este projeto, na componente de manutenção e operação, e à medida que o sistema for crescendo, estas equipas aumentarão. Funcionamos 24/7, o sistema neste momento está aberto das 6 da manhã às 2 da manhã, mas as nossas operações têm que funcionar 24/7 e temos uma oficina, literalmente uma oficina de mecânica com ferramentas, 7 postos de trabalho a operar durante toda a jornada laboral. Pronto, 4.800.000 km viajados, paralelo a 85 voltas à Terra e claro está também, quando comparado ou em substituição do transporte individual, as tais 130 toneladas de CO2 que se poupam. Então eu fiz aqui um pequeno exercício também com um dos nossos engenheiros de tráfego e que é muito macro, mas se calhar até poderia ser depois um bom desafio para a faculdade fazer uma coisa mais aprofundada, mas identifiquei aqui zonas de interesse ou pontos de especial interesse onde poderiam depois ser colocadas estações para um sistema desta natureza e, claro, com um dimensionamento, pelo menos para uma primeira fase, onde estimaria um bocadinho menos de 300 bicicletas para um arranque, okay, com 425 docas, distribuídas por, não 8 estações, mas pelo menos cerca de 20 estações, porque depois em cada um daqueles pontos, naturalmente, precisaríamos de mais do que uma estação. Isto poderia ser uma análise muito inicial, naturalmente, que fiz para aqui só como um teaser, mas que mexe também e depois cruza com a população-alvo, aqui relacionado com, aqui fui buscar os dados do censo, e também o número de utilizadores estimado para esta primeira fase. E agora um bocadinho uma mensagem de futuro. Portanto, nós, Siemens, quando começámos, e já agora permitam-me que vos diga, este é o primeiro projeto bike sharing que a Siemens faz no mundo, okay? Por iniciativa nossa, engenharia portuguesa, pode-se dizer, e sempre tivemos a ambição de ir mais longe. Portanto, e a nossa missão é puxar pelo que fazemos aqui em Portugal, a inovação, quer seja ao nível da manutenção e operação, mas também desenvolvimentos que fomos fazendo, desde aqui de Portugal para o mundo, naturalmente. Portanto, a Siemens está em mais de 190 países, temos alguma facilidade no acesso aos mercados e gostaríamos, claro está, de replicar o que estamos a fazer atualmente em Lisboa, não só para outras cidades em Portugal, mas também lá para fora, exportar, e lá está, uma vez mais, o tal impacto na economia. Com um serviço, uma solução que nós entendemos que é inovadora e que nos permite, então, sermos mais verdes e ajudar as nossas cidades a tornarem-se um bocadinho mais verdes. É tudo.